sempre que eu tenho um ponto qualquer na superfície da esfera, tá? E ligar este ponto com os polos da esfera, aqui está um polo, ó, aqui eu tenho um polo, e aqui eu tenho outro polo, tá? Isto aqui se chama distância polar, distância de um ponto qualquer até um dos dois polos da esfera. Distância polar, aqui no exercício me diz que é 5 centímetros, a outra distância polar, 10 centímetros. Sempre que eu tenho distância polar, eu tenho um triângulo retângulo. Vou pegar um ponto aqui, ponto ao polo, e este ponto ao outro polo, isto aqui é um ângulo reto. Então, para calcular essas distâncias, eu aplico Pitágoras. E esta linha azul, aqui, vocês imaginem que eu estou passando um plano seccionando a esfera por aqui, tá? Eu estou olhando a esfera e aqui está passando um plano. Sempre que eu secciono por um plano, eu obtenho um círculo. Então, aqui, esta linha aqui está representando um círculo com um diâmetro esse aqui, ó. Daqui até aqui. É uma secção da esfera. Só um pouquinho que eu vou pegar um sólido aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Uma esfera. Se eu seccionar a esfera com um plano, tá? Eu vou obter, ó, um círculo. Qualquer ponto que eu seccione essa esfera com um plano, sempre obtenho um círculo. Nessa esfera vermelha, eu seccionei bem próximo a um dos polos. Onde é que está o polo? Ó? Um polo está aqui. Imaginem o eixo passando aqui. O outro polo está aqui. Ok? Esta linha azul que eu passei a caneta vermelha sobre, significa que vocês estão olhando assim, ó. Vocês estão vendo essa linha aqui, que é a linha da secção. Eu estou pegando um ponto qualquer aqui em cima da esfera e a distância deste ponto até este polo e desse ponto até o outro polo, isso são as distâncias polares. Então, o problema é assim, ó. O que é círculo menor? Quando eu secciono uma esfera, o círculo maior é quando eu secciono pelo equador, é a parte mais larga da esfera. Ali eu obtenho o círculo maior. Qualquer outro círculo é círculo menor. Ok? Então, os polos, polo, eles estão a uma distância aqui de 5 centímetros e aqui de 10 centímetros, deste ponto P. Tá? Então, eu quero saber qual é este raio aqui deste círculo. Quando eu secciono aqui, eu tenho um círculo, uma secção esférica, e eu quero saber qual é o raio deste círculo. Então, eu vou escrevendo, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. E, em primeiro lugar, eu quero calcular o raio da esfera. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Vou redesenhar aqui para vocês entenderem, ó. Aqui é 5 centímetros. Aqui é 10 centímetros. Vai de um polo ao outro. Aqui está mais ou menos o centro da esfera. Isso aqui é o diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Este é um triângulo retângulo. Eu vou aplicar Pitágoras. 2r ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, eu vou obter 4r ao quadrado é igual a 25 mais 100. R ao quadrado é igual a 125, esse 4 passa para lá dividindo, sobre 4. Vou extrair a raiz fatorando o número. Então, R, se eu extrair a raiz desse lado e desse lado, eu vou ficar com raiz quadrada
de 5 na terceira sobre 4. Então, eu vou ter que o raio é igual... Vejam bem, eu tenho raiz quadrada e tenho raiz... Aqui dentro eu tenho um expoente 3. Isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 dividido por raiz de 4. Então, esse 5 ao quadrado eu consigo tirar para fora da raiz, vai ficar 5. Esse aqui eu não consigo, porque ele não tem expoente, então fica 5 raiz de 5 sobre 2. Este é o raio. Como o diâmetro é o dobro disso aqui, o diâmetro é 5 raiz de 5. Tá? Então, eu calculei o raio da esfera R, que é este valor aqui. Eu coloquei aqui um material que é de nível médio. Isso aqui é do nível médio. Mas eu só vou relembrar para vocês não terem que buscar esse material. Eu tenho um triângulo retângulo, ó, um triângulo retângulo, tá? Aqui está me mostrando que é um triângulo retângulo. Aqui é a altura em relação a esse vértice aqui. Então, eu traço essa altura e esta altura, este H, faz um ângulo de 90 graus com a base do triângulo aqui. Esse cateto eu chamei de B, esse cateto eu chamei de C. E aqui é a hipotenusa. Esse aqui é a hipotenusa, ó. A hipotenusa. Isso aqui é cateto. E aqui é o cateto. Então, eu escrevi aqui as relações entre as medidas desse triângulo. Essa aqui é a mais famosa de todas. Ó, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. É o famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras. Mas existem outras relações que é bom eu saber para calcular outras medidas. Então, se eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu tenho como calcular o terceiro lado pela relação de Pitágoras. Aqui, ó, eu tenho o triângulo, a altura, isso aqui é a altura em relação a esse vértice aqui, e aqui é um cateto, ó. Eu chamo este N aqui de projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Então, este cateto, quando se projeta sobre a hipotenusa, o cateto B, a projeção dele é o N. E quando o cateto C se projeta sobre a hipotenusa, é o M. Então, todas essas relações, porque esse triângulo aqui também é retângulo, ó, por causa da altura. Então, eu posso escrever o cateto B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção dele sobre a hipotenusa, que é o N, ó. B com N. Ó, B com N. O outro cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, C com M, ó. A altura ao quadrado é igual ao produto dessas duas projeções aqui dos catetos. Então, se eu multiplicar H ao quadrado, é o produto de M com N. E se eu multiplicar os dois catetos, isso aqui é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Quando eu uso um e quando eu uso o outro. Por exemplo, se eu tenho um cateto, a hipotenusa e a altura, eu vou usar essa relação, que relaciona BC igual a AH. Depende do que eu tenho que verificar em cada relação que eu tenho e qual que eu posso usar. Você só tem que entender o que significa isso. O B e o C são os catetos, o A é a hipotenusa, o M e o N são, respectivamente, a projeção dos catetos sobre a hipotenusa, e H é a altura. Eu só estou relembrando isso porque eu vou precisar usar agora.
No triângulo retângulo, aquele que foi dado, vou voltar lá para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho um cateto, tenho outro cateto, certo? E o que eu quero calcular aqui é o raio, esse R minúsculo, que é exatamente, se vocês olharem, a altura do triângulo, ó, em relação a esse vértice. Então, eu tenho assim, vou passar aqui para vocês verem. Eu tenho assim, ó, 5, 10, e eu quero calcular essa altura H. Se isso aqui é o B, se isso aqui é o C, tá? Eu já calculei anteriormente o raio, né, que deu 5 raiz de 5 sobre 2. O diâmetro, que é tudo isso aqui, ó, esse aqui é igual ao diâmetro, é igual a 5 raiz de 5. Então, eu tenho aqui a hipotenusa, que é o A, eu tenho o B, que é 5, eu tenho o C, que é 10. E eu quero calcular esse H aqui. Por quê? Porque essa altura aqui é exatamente o raio da seção circular, onde a esfera foi cortada pelo plano. Em 5 vezes 10 é igual a hipotenusa, que eu já calculei, 5 raiz de 5, que multiplica o H, que é exatamente o que eu quero, esse H aqui. Então, ó, 50, vou passar o 5 raiz de 5 para cá dividindo, é igual a H, tá? Eu vou obter aqui, ó, H é igual 50, vou simplificar com 5, vou ficar com 10 sobre raiz de 5. Terminei o cálculo? Terminei. Só que na matemática, nós procuramos ser elegantes nas respostas e nunca se deixa uma raiz no denominador. Então, como é que nós vamos fazer para tirar essa raiz? Vamos chamar um processo de racionalização, ou seja, vamos tornar o denominador racional. Vamos tirar a raiz do denominador. Bom, para que eu possa tirar a raiz do denominador, eu vou multiplicar, ó, raiz de 5 por raiz de 5, porque eu vou multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou obter o número 5 sem raiz. Só que para não alterar esse resultado, eu vou multiplicar em cima também, ó, porque raiz de 5 sobre raiz de 5 é a mesma coisa que 1, não alterei. Então, eu vou ficar assim, ó, H é igual a 10 raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, que vai ser H é igual, vou simplificar aqui o 10 e o 5, 2 raiz de 5 centímetros. Aqui, no triângulo, vocês viram que isso significa o H da altura. Mas lá no problema inicial, isso significa o raio da seção circular que eu obtive quando eu passei um plano por aquele ponto.